Olá, sejam todos bem-vindos. O nosso programa você já conhece, Ordem na Conversa. Hoje temos uma edição especial, em dose dupla. Mudamos até o nosso cenário. Os nossos convidados são os advogados Rafael Martiniano e Daniel Martiniano. Eu queria agradecer a presença de vocês, começar o nosso bate-papo agradecendo a presença, Rafael e Daniel. Eduardo, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, tendo esse bate-papo legal a toda a advocacia alagoana. Reitero também, Eduardo, aqui o nosso convite. É um prazer estar aqui falando sobre o nosso dia a dia, sobre a ordem, e mais uma vez parabenizando, porque é sempre informação que chega para a advocacia. Isso é sempre positivo. Muito obrigado. Daniel, eu já começo com você. Minha primeira pergunta é no sentido de entender um pouco sua trajetória aqui dentro do sistema OAB. Quando você começou, que cargos você já ocupou aqui? Conta um pouco para a gente sua história. Olha, é bem interessante. Inicialmente eu não me interessava, por participar da ordem, mas em um dado momento profissional eu percebi que eu podia contribuir de alguma forma, e a melhor forma de contribuir era de fato integrando, para que assumisse alguma responsabilidade, tomasse alguma ação direta e que no final das contas contribuísse diretamente para a própria advocacia previdenciária. E aí o meu marco de entrada na gestão foi exatamente através de comissão, e aqui reitero para quem de repente ainda não teve a oportunidade, mas a importância de participar das comissões, no caso foi da de estudos e atuação previdenciária, foi quando eu comecei a ter o contato, entender o que de fato era a OAB, como funcionava, como era composta. Eduardo, acho que isso deve ter em torno de uns 5, 6 anos aproximadamente, e aí eu comecei de fato a entender, sentir também na realidade quais eram as angústias, as dificuldades, para a partir daí começar a buscar a solução, e eu acho que foi um aprendizado muito grande, não só para mim, porque aprendi como de fato eu poderia atuar pensando na advocacia previdenciária, mas também um grande aprendizado coletivo, de você entender também as demandas dos outros colegas, entender um pouquinho de como funcionam as dificuldades da advocacia previdenciária. Então, eu acho que é um ganha-ganha. Ganha quem participa e ganha também a advocacia de um modo geral, porque é um trabalho que, de fato, atinge muito o advogado. E aí, depois de passar pela comissão, você já se tornou diretor tesoureiro? Teve alguma outra passagem? Não, passei pela comissão, fui também membro da Caixa de Assistência, fui diretor de lá da Caixa de Assistência. Depois da Caixa de Assistência, passei agora para a ESA, então estou como diretor financeiro da ESA e atualmente também integro a comissão, atualmente estou como vice-presidente da comissão, e aí tenho essas duas frentes. Na ESA, meu principal objetivo, além da parte financeira da ESA, mas é dar esse enfoque para a área previdenciária, promovendo os cursos, pós-graduação que trouxemos agora, e temos 3 turmas de pós rodando em Maceió e 2 em interior. Isso é positivo para fortalecer a área. E na comissão, que ali é a parte que a gente tem um contato direto com a advocacia, como eu disse, para sentir a dificuldade lá na ponta mesmo e trabalhar junto com o próprio advogado ou com a advogada a solução para essas dificuldades. Excelente. E você, Rafael, como se deu sua trajetória? Já minha caminhada, Eduardo, é uma caminhada longa, tá? Eu tenho já 20 anos de advocacia previdenciária, e iniciei aqui na instituição logo no início. Eu me formei em final de 2003 e 2004, né? Fiz juramento aqui na OAB, e já em 2005, naquele gás de advogado iniciante, participei da comissão, da primeira comissão, foi criada na época, a Comissão de Estudos e Atuação do Direito Previdenciário. Então, participei da primeira em 2005. E aí fiz a gestão e de lá para cá eu me distanciei, retornando à instituição em 2019 como vice-presidente da comissão, da mesma Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária. Isso em 2019. 2019 até 2021, quando a partir da gestão do presidente Wagner, ocupei agora, estou no presente momento, ocupando o cargo de diretor tesoureiro da Caixa de Ciências dos Advogados, na presidência do meu amigo e irmão Leonardo. Então, minha trajetória é longa, iniciei, fiquei um pouquinho afastado e agora retornei e estou aqui tentando, com a experiência, ajudar os advogados e advogadas que iniciam na área, e até para poder deixar até a instituição mais próxima da advocacia. Esse é o meu maior intuito aqui dentro da OAB. E aí coincidiu de vocês ocuparem a mesma função, desempenharem a mesma função em setores diferentes, eu diria, aqui dentro Sim. da OAB. E vocês vêm desenvolvendo, desde o ano passado, alguns projetos
aqui na Ordem, né? Um dos projetos que me vem à mente é o Ativo OAB. Queria que você explicasse, Daniel, um pouco em que consiste o Ativo OAB e como é que quem está assistindo a gente acaba se beneficiando por meio desse programa. Perfeita a sua pergunta e uma ótima oportunidade aqui da gente conversar com a advocacia alagoana de modo geral. O projeto Ativo, Eduardo, ele surgiu exatamente, primeiro desse vínculo, né, familiar aqui que nos une. Somos irmãos e temos aí um terceiro irmão, que é o tesoureiro da OAB, Vitor Pontes, amigo de infância e que a gente tem um relacionamento muito positivo. E um quarto irmão, que é o diretor de subseções, o Isaac Macena, que compõe também o Ativo, né? Que compõe também o Ativo. E aí dessa proximidade que nós tivemos, a gente começou a compartilhar muitas das dificuldades, dos empecilhos que a gente tinha, exatamente nessa administração desses recursos, para sempre encontrar a maneira mais positiva e eficiente de investir esse recurso. E exatamente dessa intimidade e proximidade que a gente tem, a gente começou a perceber que algumas dificuldades elas eram semelhantes. E que, ao mesmo tempo, se a gente tivesse um ponto de convergência, de união, a gente poderia solucionar isso muito mais rápido. E o principal benefício, que é aquele que espera um resultado, ele teria esse resultado muito mais eficiente. Então, o ativo, como o próprio nome sugere, é exatamente no sentido de ação, de proatividade, de não ficar tão inerte, esperando um pedido ou esperando uma demanda para agir, mas sim unificar essas tesourarias nos pontos em que elas podem se unir, porque cada um do setor tem ali especificamente sua atividade, mas nos pontos em que elas se unem, a gente trabalhar de forma unida, porque a gente consegue ter o melhor resultado e muitas vezes com investimento menor. E o mais beneficiado dessa história é o tempo em que a gente consegue dar uma resposta. Então a gente tem esse trabalho unido, que se chama Ativo, e qual é o foco principal, e aí para cumprir também um desejo e uma cobrança muito grande que o presidente Wagner nos faz, que é democratizar a utilização dos recursos e interiorizar esses recursos. Então, um problema aí histórico, eu diria crônico, né, muitas vezes de várias entidades de classe, é como chegar ao interior do Estado. E aí, com o Ativo, a gente conseguiu ter essa percepção do problema mais rápido e a solução também mais rápida e a resposta, muitas vezes, que já sai aprovado pelas 3 tesourarias. Então, não tem aquela burocracia de consulta um, aguarda uma resposta, consulta outra, aguarda outra resposta. Não, o problema já é discutido automaticamente por todos, que são todos os tesoureiros, mais o diretor Isaac, que aí coordena essa parte do interior. Então, a gente consegue analisar o problema em conjunto, dar uma solução em conjunto e essa resposta acaba chegando com mais rapidez, com mais eficiência, principalmente para a advocacia do interior do Estado. E vocês têm reuniões periódicas ou isso já faz parte da rotina de vocês? Tem, a gente criou um hábito e a gente, além de se falar, né, com uma certa facilidade, a gente tem reuniões onde a gente debate as principais demandas, as características, o tipo de pedido, se é investimento, se é para um reparo de um dano. Enfim, a gente tenta setorizar como os pedidos chegam, quais têm maiores relevâncias ou não, para diante disso a gente investir. E isso dá a gente, Eduardo, assim, um ponto positivo, uma vantagem muito grande, que é de, em muitos casos, antever problemas ou situações e agir de forma antecipada, permitindo fazer algo que talvez seja inédito, mas assim muito positivo, que é conseguir planejar literalmente investimentos. Então, em muitos casos, a gente não precisa obrigatoriamente esperar uma demanda, por exemplo, de um computador que quebra ou de um notebook que é necessário. A gente pode planejar esse investimento e, de forma antecipada, disponibilizar de repente para uma subseção, para uma melhoria da estrutura dela. Tudo isso passou a ser possível através do Ativo, com essa análise ampla, em que a gente não analisa de forma setorizada, a gente analisa em grupo problemas comuns e a solução, sem sombra de dúvida, fica muito mais fácil porque ela acaba sendo partilhada pelas tesourarias. Então, esses encontros aí periódicos contribuem demais para essa análise e para a busca desse resultado. Excelente. Rafael, ainda falando sobre o Ativo OAB, o que é que você destacaria de concreto que o Ativo já proporcionou para a advocacia aqui? Então, vários, eu posso citar aqui vários. E como meu irmão bem disse, assim, o que a gente conseguiu com o Ativo, e isso foi um problema crônico que a gente analisou logo no início que a gente assumiu o cargo, foi a dificuldade de comunicação com as subseções. Então o Ativo foi criado principalmente para chegar mais perto das subseções, porque tinha uma dificuldade.
Muitas vezes era feito um pedido direcionado à OAB, direcionado à Caixa, e demorava de forma, né, natural e pelos protocolos que exigem, uma certa demora na análise. Então, o objetivo do ativo era unir esses pedidos. Com essa união, como o meu irmão disse, a gente antecede até muitas vezes a necessidade da subseção de pedir. Então, a gente já sabe, por exemplo, computadores, a gente conseguiu fornecer os equipamentos para várias subseções antes mesmo de pedir. Então, a gente já ia na localidade, conversava com o presidente da subseção, e aí via a necessidade, já pelo ativo, já se reunia e informava quantos computadores a gente já podia enviar. Então, vários pedidos agora centralizam no diretor de subseções, que é o Isaac, ele centraliza os pedidos, a gente já faz uma análise desse pedido, da importância desse pedido e já de imediato defere. Então, já quebrou aí vários obstáculos, vários caminhos para chegar à execução dessa prestação à subseção. E, Eduardo, me permita só completar aqui com a informação também que eu acho relevante para quem está ouvindo, o ativo, depois dessa análise inicial, que era de fato compreender as necessidades, a gente vai ter também uma ação mais proativa agora, que vai ser como? Visitando as subseções, para conhecer e ouvir e ver lá na ponta, mais uma vez, essas necessidades. E eu acho que isso vai ser um ponto que também vai trazer um resultado muito interessante para a advocacia. E uma segunda questão, que é o projeto como é desenvolvido aqui do ativo, talvez ele seja pioneiro no país, que é exatamente, e aí mais uma vez Alagoas aí largando na frente, que é pensar sempre de forma coletiva, né? Porque quando o pensamento ele acaba sendo mais amplo, eu acho que o resultado fica mais fácil de ser conquistado. Então, a gente fez até algumas pesquisas e confesso que até onde a gente procurou, a gente não encontrou no país nenhuma outra seccional que tenha um projeto semelhante de atuar em conjunto como ativo. E esse é um projeto que, em curto espaço de tempo, já tem trazido ótimos resultados e eu não tenho dúvida nenhuma de que médio e longo prazo não só vai trazer benefícios gigantescos para a advocacia, como eu tenho certeza absoluta de que será um espelho para que outras seccionais também comecem a pensar de forma coletiva, porque tudo tem facilitado no dia a dia institucional. E eu acho que é um ponto que merece ser destacado. Excelente. E eu aproveito também para reforçar, e até a criação do ativo, separamos as 3 tesourarias e criamos um fundo específico. Esse fundo, através de orçamento, a gente separa e a gente já sabe quanto tem ali para poder disponibilizar as subseções. Então, o ativo, a gente conseguiu aliar várias ideias, tanto da OAB, como Caixa de Assistência, como ESA, as necessidades das subseções, em um único projeto. E isso facilitou muito a gestão nossa que vem executando no presidente Wagner. Um verdadeiro case de sucesso, né? Exato. Agora, deixando um pouco a atuação de vocês aqui na Ordem, falando um pouco sobre a atuação profissional, no dia a dia de vocês. Os dois me falaram sobre essa atuação na área previdenciária. Que dicas vocês dariam para aquele advogado, para aquele jovem advogado que está começando agora na profissão e que vai naturalmente enfrentar os desafios de toda a profissão e de todas as áreas? Então, que conselhos vocês dariam e quais dicas para superar as adversidades? A dica básica, estudar, né? Então, se você é advogada, quer iniciar na área de previdenciária, primeiro tem que ter o preparo, tem que estudar, tem que amar a profissão, tem que amar a matéria e se dedicar. E ter, né, paciência como uma profissão, como qualquer outra, o tempo, o estudo, o preparo é que vai trazendo os bons frutos, né? Então é isso que o primeiro que vem à mente, é o estudo. O advogado e a advogada tem que se qualificar, tem que estudar para iniciar uma carreira, certo? E começar pelo caminho correto, né? Respeitando a ética, os princípios da advocacia, e aí vai ter bons frutos a colher. E eu reforço aqui para quem está em casa que, naturalmente, todo início, e aí falo especificamente para quem está ali iniciando a advocacia, todo início ele é complicado. E nós tivemos muitos desafios também. É porque muitas vezes é muito mais fácil, eu diria, muito mais cômodo a gente simplesmente falar do atual, daquilo que você já conquistou, né? Mas é fruto de muito trabalho, e o trabalho muitas vezes ele tem alguns dias de alegria, mas tem alguns dias também de muito sofrimento ou de um resultado não tão bom. Tem 19 anos que eu atuo na área previdenciária e quando eu comecei o previdenciário não era absolutamente nada do que é hoje. Era uma área em expansão, uma promessa, em que na época em que iniciei poderia ter dado certo ou não.
Mas aí o que é que eu resolvi fazer? Resolvi apostar, me dedicar, estudar, como meu irmão falou, se qualificar e me preparar para aquele mercado que estava para surgir. Durante essa jornada, como eu disse, tive momentos bons, tive momentos não tão bons, momentos em que você se preocupa um pouco. Então, para você que está pensando em iniciar, o jovem advogado uma mensagem que eu deixaria é: obstáculos em qualquer profissão você vai ter. Mas a dificuldade entre o sucesso e muitas vezes o não alcançar o sucesso é como você lida com essas adversidades que a vida traz. E sempre você está preparado. E aí, também reforçando isso, tem aquele velho ditado que diz, né? Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. E é engraçado como essa coincidência parece que sempre funciona. Então, é se dedicar, estudar, estar preparado para as adversidades. Eu repito muito por onde ando que eu não acredito em fórmula mágica para o sucesso, ou pelo menos se alguém tiver, foi algo que eu não tive e que eu não sei a receita. Mas a receita que eu posso dar é trabalho, dedicação, esforço e sempre fazer algo que você gosta, né? Porque quando você faz algo que você não gosta, forçado, aquilo vira penoso e aí você acaba não tendo prazer. Então, quando você faz o que você gosta, o trabalho para mim hoje, ele é, claro, além da minha sobrevivência, né, da minha manutenção, mas sem sombra de dúvida é uma forma de realização pessoal. Me sinto feliz trabalhando no previdenciário e não pretendo largar por absolutamente nenhuma outra carreira, por mais que se pudesse falar que, mas tem estabilidade, mas tem assim, tem assado. Eu sou advogado, tenho prazer em ser advogado e não tenho a menor pretensão de deixar de ser advogado, especialmente previdenciarista. Pegando as falas de vocês falaram aí em estudo, falaram em sucesso. Eu queria saber de vocês qual é essa fórmula mágica para que vocês conseguiram fazer com que Alagoas se tornasse uma referência através de um congresso nacional. Eu confesso que estive no Centro de Convenções, acompanhei em 2022 o evento que vocês promoveram e fiquei surpreso ao ver um auditório do tamanho do auditório do Centro de Convenções lotado de pessoas. Qual é o segredo para fazer um evento de sucesso como o Congresso Nacional de Direito Previdenciário? Segredo, muito trabalho, tá? Muito trabalho, muita dedicação, muito amor ao que faz, porque a gente aqui é apaixonado. Deu para sentir quando meu irmão falou de previdenciário e advocacia. Eu falo também com o coração aqui, é o que a gente ama, é o que a gente gosta de fazer. E Eduardo, assim, repetindo, eu tenho 20 anos nessa luta diária da advocacia previdenciária e sempre eu ficava me perguntando por que eu tenho que ir para outro estado para ter uma palestra, para ter contato com bons professores, por que ir para outro estado, por que viajar, por quê? E por que não trazer para o meu estado? Então a gente teve a oportunidade de trazer isso em 2019 e trouxemos, na época, o maior congresso também, aqui para a OAB, 300 pessoas colocamos no auditório, já foi um sucesso, um encontro, não foi nenhum congresso, o Encontro Nacional da Advocacia Previdenciária. E aí foi o pontapé para todo o Brasil voltar a olhar para Alagoas, não só pelas belezas, os palestrantes não vêm por causa da beleza, vêm por conta da advocacia previdenciária alagoana, que a gente mostrou que é uma advocacia forte, uma advocacia dedicada. Então, através de muito trabalho, conseguimos, Eduardo, e isso né, trabalho mesmo, colocar na cabeça dos grandes palestrantes que o centro poderia ser uma capital do Nordeste, poderia ser o Nordeste. E graças a Deus foi Alagoas. Então, conseguimos trazer, mostrar que aqui tinha o seu valor da advocacia forte. E com isso, fizemos o segundo congresso, ano passado, que colocamos 500 pessoas, e esse último agora colocamos mais de 1.000 advogados e advogadas no Centro de Convenções. Uma coisa que me chamou a atenção, Rafael, na sua fala, lá no discurso de abertura, foi a preocupação que vocês tiveram para garantir o acesso de pessoas do interior do estado. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que vocês fizeram para garantir essas pessoas e qual a importância dessa iniciativa? Importante a sua pergunta. Veja só, Adão, como eu disse, o primeiro evento que fizemos aqui em 2019 era o início, então a gente não tinha tanta experiência e já foi um sucesso. O segundo, através de depois, quando a gente termina um evento desse, a gente eu e meu irmão, para analisar os pontos positivos, negativos. A gente analisa até mais os negativos, né? O positivo a gente deixa para o lado. Então, uma análise do ano passado foi, peraí, cadê o jovem advogado e cadê o advogado e advogada do interior? Então, isso foi uma preocupação nossa. A gente está trazendo um congresso do porte, um dos maiores do Brasil, e não ter a participação de todo o Estado, peraí, o que é que a gente pode fazer para trazer esse pessoal para perto, para a capital? Então, fizemos esse congresso
voltado também para essa advocacia do interior. Colocamos preços promocionais, disponibilizamos através das subseções, dos presidentes das subseções, transporte para os advogados. Então, esse ano, colocamos aqui muitos advogados do interior. Uma palavra que me marcou muito no seu discurso foi quando você falou sobre democratização do conhecimento. Sim. Você usou essa expressão, democratização do conhecimento. Isso marcou muito. E é uma frase, Eduardo, que eu tenho dentro de mim, certo? É compartilhando conhecimento que a gente aprende mais. Então, sempre que eu puder compartilhar o conhecimento que eu tenho para outros, é o meu maior ganho. Excelente. Eu prestei atenção no discurso do Rafael, mas também prestei atenção no seu discurso, Daniel. E lá você falava muito, você citou uma frase que é muito mencionada pelo presidente Wagner, que é de que o advogado previdenciário ele atua por quem muitas vezes não tem sequer assistência do Estado. Isso. E você aqui voltou a falar sobre essa mudança na forma como as pessoas veem o direito previdenciário. Que mudança foi essa ao longo dos anos? Olha, o Congresso, ele na verdade surge em parte como uma resposta dessa pergunta que você me fez, que nós temos aqui no Estado uma advocacia previdenciária que produz sempre números espetaculares, que são sempre referência de produção no próprio Nordeste. A advocacia previdenciária alagoana hoje é uma das que mais demanda e que mais traz justiça social do país e do Nordeste. E o que é que faltava? A visibilidade, a chancela para essa advocacia que produz tanto em favor da sociedade ser vista. E ela precisa ter, de fato, seu papel social reconhecido por todos, não só pela advocacia, mas principalmente pela sociedade. E daí, Eduardo, entra a resposta para a pergunta que você fez inicialmente, meu irmão, de por que o Congresso, como buscar. Surge exatamente dessa insatisfação, dessa angústia de dizer, a gente precisa dar um crescimento nisso. A gente precisa disponibilizar esses canais. E uma das formas melhores que você tem é um congresso. Por quê? Primeiro você democratiza o conhecimento, porque você traz palestrantes de toda parte do país. Mas me lembro aqui, quando ainda era estudante de Direito, uma das coisas que mais me motivava a estudar era a participação de congressos. Só que os congressos a gente tinha que fazer o quê? Como meu irmão falou, viajar para participar. E a gente começou a se questionar, disse, não, peraí, por que essa realidade? Eu sei que viajar é legal, ir para outros locais também aprender coisas diferentes, específicas de outros estados sempre é positivo, mas a gente precisa ter o nosso. A gente precisa valorizar a nossa advocacia. E uma das formas foi exatamente essa, mostrando, inclusive, para os palestrantes, que alguns tinham até pouco conhecimento da fortaleza e da força da nossa advocacia previdenciária, o quão importante era ele estar aqui no Estado. Porque o Estado pode ser um consumidor de livros, de cursos, de pós-graduação, de palestra, de professores, de doutrinadores, e essa visão começou a mudar. E aí esse ano nós tivemos uma surpresa muito positiva, que é alguns palestrantes se sentiram lisonjeados de ter o convite de vir. E isso para a gente literalmente não teve preço. Porque isso era o sinal de que a gente, de fato, está mudando. Lá no discurso eu até citei e vou repetir. O congresso do ano passado nós mencionamos que era um divisor de águas, e eu acho que de fato foi. E esse ano eu citei que a gente já está navegando nessas novas águas, e eu creio que é exatamente essa situação que a gente está. Então a gente tem hoje um reconhecimento, a gente tem literalmente portas abertas para todos os palestrantes, escritores, enfim, virem falar e difundir conhecimento aqui. E no final das contas, o que é que a gente consegue? Respeito da sociedade, respeito da própria advocacia, da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, da Procuradoria. Por quê? Porque a gente está trazendo conhecimento. Foi feito um congresso em que todos os atores ali estavam participando. Então não era um congresso exclusivo para o advogado ou a advogada. Não, tivemos muito estudante, como meu irmão falou. Tivemos a preocupação também, Eduardo, de colocar, sem sombra de dúvida, o menor preço de um congresso no país. E aí, para o advogado que de repente está em casa, pode fazer um comparativo. Nós tivemos também essa preocupação. Como também meu irmão disse, o preço também inovador. Eu não conheço, não vi nas pesquisas que fiz também, nenhum congresso que tivesse preço diferenciado para a advocacia do Estado, independentemente de quantos anos de advocacia o advogado tivesse. Bastava ele ser do interior do Estado para ter um preço diferenciado, para ter um desconto, porque o nosso objetivo era exatamente esse.
levar conhecimento, mas não apenas para a capital. O de fato abrir as portas para todo o Estado, e aí aquele advogado que, como você mencionou, Eduardo, muitas vezes chega onde o Estado muitas vezes não chega ou chega com dificuldade, esse advogado precisa ser visto, porque ele, na grande maioria das vezes, é o responsável por levar dignidade e literalmente dispor ali para a pessoa os recursos em que ela vai fazer sua feira e colocar o alimento dentro de casa. Então, esse trabalho de reconhecimento da advocacia previdenciária é o nosso desejo, o nosso objetivo e o principal foco do nosso trabalho aqui. Você falou que o congresso do ano passado foi um divisor de águas, que esse ano vocês já navegaram nessas novas águas, e aí, pegando esse gancho, eu quero saber em que águas os irmãos Martiniano vão navegar no próximo ano, não só no que diz respeito ao congresso, mas também na atuação de vocês aqui na Ordem. Como os navegadores portugueses, estamos navegando em novas águas à procura de novos continentes, fazer novas descobertas, novos objetivos, e eu sempre acredito que a gente tem uma meta, mas a gente sempre pode se esforçar, inovar e transformar aquele objetivo em algo mais legal. Então já tiramos muito aprendizado desse congresso, já concluímos esse congresso com diversas ideias, inovações para a gente fazer. A cabeça não para. Tem muita coisa boa já para o próximo ano. A cabeça não desliga, então a gente já está com algumas ideias, algumas coisas que a gente pretende inovar para o próximo ano. Então eu diria que, para quem de repente não teve oportunidade, ou enfim, não pôde participar, faço desde já aqui o convite de que não perca. Não só porque a valorização nossa aqui da própria instituição, da nossa advocacia previdenciária, mas porque o objetivo central é, de fato, valorizar e capacitar o advogado. E para quem quer aí uma inovação, algo legal, pode ficar aí atento que o do próximo ano promete ainda mais. Então, Rafael, já podemos confirmar aqui em primeira mão a realização do evento em 2024. Sim, não só confirmar aqui, Eduardo, mas lá no encerramento, lançamos já a data, lançamos já o link, já o QR Code, já tem aí inscritos. Então já tem até data definida. Se eu não me engano, se não falhar a memória, mas dia 25, 26, 27 de julho de 2024. Já tem. E aí, com várias ideias, surpresa aí vem muita coisa boa, sim. E para além do congresso, o que é que a advocacia que está assistindo a gente pode esperar da atuação de vocês aqui na Ordem? Muito boa também a pergunta, Eduardo. Hoje temos uma comissão que é presidida pela Ireni, nossa amiga, né? Está presidindo a Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária, então a comissão está muito ativa, tá? Para resolver os problemas diários que temos junto à INSS, junto ao Poder Judiciário. Então, com essa comissão, estamos muito fortalecidos. Então, estamos tendo contatos através de reuniões para ter um ajustamento de tarefas com o INSS, para melhorar a nossa advocacia na parte administrativa. Temos também várias conversas com o Poder Judiciário. Então, vem muita coisa boa, tem muita proposta aí para ser lançada em conjunto para fortalecer ainda mais. E aproveitando até um ganchozinho ainda do Congresso, Eduardo, o saldo que tivemos, vamos dizer assim, foi de que o Brasil inteiro viu a advocacia previdenciária alagoana como a união. Porque eles ficaram surpresos como é que um estado, o segundo estado menor, consegue fazer um congresso do tamanho de que outras capitais muito maiores e até mais financeiramente, né, conseguem fazer. Porque uma coisa, não desmerecendo, mas uma coisa é fazer um congresso de 1.000 pessoas para uma capital como São Paulo, outra como em Maceió. Então, o sentimento dos palestrantes era que a advocacia alagoana é unida. E isso também é uma bandeira que eu levanto muito, Eduardo, que é a união. Como é que a gente vai conseguir unir a advocacia? Isso eu estou falando para a advocacia previdenciária, mas que também expande para as demais. Como é que a gente consegue unir a advocacia? Eu entendo que é através do compartilhamento de conhecimento. Então, para ver um auditório daquele lotado, a gente está mostrando força, a gente está mostrando união para a sociedade, para o Poder Judiciário, para o próprio INSS, e isso é muito importante. Então, é uma bandeira que a gente levanta, que a gente vai sempre levantar, e é esse propósito aqui que a gente deixa, essa mensagem de união da advocacia previdenciária através do conhecimento. Excelente. Como tudo que é bom passa rápido, o nosso programa ele vai chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a vocês a disponibilidade de tirar um período do tempo de vocês para compartilhar um pouco das experiências de vocês. Então, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Daniel.
Eu que agradeço, Eduardo, novamente pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, uma conversa bem leve e principalmente transmitir a advocacia alagoana, a advocacia previdenciária, toda a nossa experiência, nossas ideias, né, que a gente pode trazer e também chamar você que quer participar, que quer estar aqui dentro da ordem, que é muito importante, Eduardo, o advogado está presente na nossa casa para poder fortalecer essa instituição que é grandiosa. Excelente, muito obrigado. Também agradeço, Eduardo, parabenizo pelo projeto, acho que é importante, né? Aproxima, né, a gente que faz um trabalho institucional do advogado que está do outro lado. Parabenizo também pelo projeto o presidente Wagner, presidente da Caixa de Assistência Leonardo de Moraes e da ESA, José Marques, que eu acho que essa união ela é necessária para esse bom trabalho. E aqui também como membro da comissão, digo para você, advogado aí, previdenciarista, ou até mesmo você que está iniciando na área, de que nós temos plena consciência de todos os desafios, todos os obstáculos que são grandes na área, mas que nós estamos vigilantes, nós estamos atentos. Em alguns a gente já consegue dar uma solução imediata, em outros não, porque é claro que nem sempre a solução passa exclusivamente pela advocacia, alguns problemas eles precisam ser debatidos de forma ampla, mas que tenham plena consciência de que aqui tem pessoas dispostas a sempre buscar e a fazer o melhor. Eu acho que esforço e o corpo, o time que a gente tem aqui é de fato de pessoas que estão predispostas a ajudar e a sempre buscar o melhor. Então, parabenizo, desde já me coloco aqui à disposição, também à disposição da advocacia previdenciária, para, no que for preciso, buscar a instituição, buscar a comissão. Tenho certeza de que a gente vai estar à disposição para auxiliar em tudo que for necessário. Muito obrigado a todos. Obrigado, Daniel. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Ordem na Conversa. Para acompanhar o nosso trabalho, acompanhe os nossos canais de comunicação oficial. Até breve.